A heresia efraimita. Deus não criou pessoas para serem iguais, homogêneas e pasteurizadas. Ele criou a diferença. O Deus da Bíblia é o Deus da diversidade. Deus fez o sol e os planetas, as cores, os sabores, os temperos, as frutas, os aromas, as nuvens, os pássaros, as flores, as árvores. Fez todos os seres humanos, cada um na sua individualidade e simultaneamente cada qual originário de um grupo cultural e étnico. Olhe ao seu redor e repare nos rostos das pessoas e responda a seguinte pergunta: quantos de você existem na rua? Você é um em 7 bilhões e não existe repetição de padrão, porque Deus é criativo. Vamos ver Gálatas 13:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. O Novo Testamento não revoga o chamado do povo de Israel de se identificar como tal, tanto que em Romanos 11:29 está escrito: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essa linhagem começou com Abraão para abençoar todas as nações da terra. Em Apocalipse vemos 144 mil judeus de 12 tribos juntamente com uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, povos e tribos, porque Deus ama a variedade. Embora a palavra status seja rendida como um prestígio, status é uma distinção. Israel tem um status. Na verdade, toda vez que você lê as Escrituras, várias passagens deixam claro que Israel é o centro das nações e Jerusalém é sim a capital do mundo. Mas o importante é que todas as nações são abençoadas através de Israel, pois está escrito, GN 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando lemos os profetas judeus da Bíblia, isso pode tanto estimular o orgulho judeu como pode abrir as feridas dos gentios. Ambos por orgulho. A promessa dada a Abraão se cumpre em Yeshua, mas ainda assim, existem grupos que constroem teologias para buscar uma consanguinidade tribal e não desfrutar de uma redenção pelo sangue Yeshua. No fundo, esses grupos não aceitam a distinção e, apesar de poderem desfrutar da bênção, carregam grandes conflitos identitários originados de um forte sentimento de inferioridade. Nossa sociedade confunde igualdade de direitos com o fim da distinção. Deus não criou um sistema de eleição baseado no sistema de castas. Ele não favorece grupos, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Paulo fala que isso é um mistério. Mas ele mesmo responde, veja em Efésios 3:4-6, ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deus dá uma oportunidade a todo grupo, toda nação, de que através da pregação do Evangelho todos possam obter o favor da herança, que é um atributo de soberania de Deus. O enfoque não é identitário, mas uma oportunidade de alinhamento com Deus pela fé. Gálatas 13:29, e, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O status que recebemos de Deus é muito especial. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não existe um status mais alto do que esse. Todos podem se assentar no alto, ao lado de Yeshua. Nada pode ser melhor. Isso não anula a história de cada povo, família e indivíduo. A história de Israel é uma história de altos e baixos, passando da impaciência de Deus para a redenção, uma história repleta de perseguições e morte. Todos nós temos nossa história e nossa riqueza é compartilhar as lutas e desafios para testemunhar a ação de Yeshua e edificar os outros. Efraim era uma tribo e ao mesmo tempo uma referência bíblica para as chamadas tribos perdidas de Israel. O erro efraimita é anular a escolha de Deus, buscando um status fora de Yeshua. A teologia efraimita ensina que os gentios crentes em Yeshua são os descendentes físicos das 10 tribos perdidas. Nada poderia ser mais errado e desrespeitar a redenção em Yeshua. A ponto que na carta de Tito essa questão é levantada e essa carta recomenda aos crentes a evitar pessoas que pensam assim e criam divisões no corpo.
Tito 3, 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Algumas pessoas usam o texto de Efésios 2 e 11, 14 para reivindicar uma identidade judaica, construindo uma teologia em cima da palavra gentios. Efésios 2 e 11, 14, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. A teoria deles é a seguinte: uma vez que Yeshua nasceu israelita, eles também seriam, pois deixam de ser gentios. Nada poderia ser tão errado. Gentio, goi, não é uma palavra para se referir a pagãos, mas para nações. Existem nações pagãs, e existem nações que em Yeshua se tornam família de Deus, co-herdeiros da promessa. Na Bíblia o termo goi é usado para se referir a Israel, veja. Êxodo 19, 6, e vos me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, goi kadosh. Observe com atenção JR 31, 36. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação, goi, diante de mim para sempre. O novo homem preconizado na Bíblia não significa que todos vão se tornar a mesma coisa. A distinção é uma riqueza, da mesma forma que um casamento existe porque a distinção entre homem e mulher se torna para uma bênção mútua. O efraimismo é uma doença espiritual e serve de brecha legal para o inimigo entrar, roubar, matar e destruir. Paulo em Coríntios já advertia para não subverter a identidade dada por Deus. Essa esquizofrênia identitária é uma aberração teológica. Veja, 1 Cor 7, 17, 20, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso. Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso. Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. A coisa é tão séria que a inversão identitária é tema de uma séria advertência do livro de Apocalipse. Apocalipse 2, 9, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Mais cedo ou mais tarde esta potestade de religiosidade efraimita e todo este padrão vai se prostrar diante da igreja verdadeira, a que agrada a Deus. Apocalipse 3, 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. A teoria das tribos perdidas também não funciona na narrativa biográfica de Yeshua no Novo Testamento. Ana, uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asher, Lucas 2 e 36, sabia sua origem 700 anos após a tribo do norte de Asher estar perdida. Os samaritanos tinham linhagem judaica, e de certa forma criaram um judaísmo híbrido e mesmo assim Esdras não os considerava judeus. Esdras 4, 1, 4. E Yeshua também não os considerava. Veja o que ele disse para a mulher samaritana no poço. Vos adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4 e 22. A redenção não é um processo onde judeus e gentios competem entre si, mas um processo onde a distinção enriquece pois eles precisam um dos outros. Veja o que Paulo explicou em Romanos. Romanos 11, 11, 12, novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel.
Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? A teologia efraimita só tem espaço porque existe um grupo de pessoas que não sabe ainda quem são em Cristo Jesus.